E aí, pessoal, o caso Edilson e suas repercussões. Edilson está fora mais uma vez de uma partida do Grêmio. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, que tal aprendendo um trabalho simples que permite ganhar mais de R$ 4.000 por mês na segurança de casa? Existem vagas e vagas neste mercado e poucos conhecem. Não é preciso ter experiência. Você conta com isso por uma renda extra ou também até uma nova renda principal. Entre agora na descrição do vídeo, assista uma apresentação que tem aqui, entenda um pouco mais sobre essa atividade, começando a trabalhar ainda hoje. Isso mesmo, ainda hoje. Gente, o Grêmio relacionou os jogadores que vão enfrentar a equipe do CRB. Né? E, mais uma vez, Edilson está fora da lista. Eu posso aqui citar os jogadores que estão na lista, mas eu quero falar do Edilson. Do Edilson. O Grêmio tem relacionado para o jogo 3 laterais, Diogo Barbosa, Thiago Rosa, o Nicolas está fora, e também o Rodrigo Ferreira, que também está dentro desse conteúdo, porque é importante a gente avaliar. O Grêmio tem apenas 3 zagueiros mais uma vez. Tem o Bruno Alves, o Jeromel e o Natan. Tem 3 goleiros. Tem o Adriel, o Breno e o Chapecó. E aí depois pode ter algumas improvisações ali no meio campo. O Varela tá indo, o Grêmio tá indo com o Gabriel Silva, tá indo com o Pedro Lucas, enfim, a lista. E ela tá muito comum nos últimos meses aí. E a gente tá analisando, porque eu quero falar do caso Edilson. Edilson foi contratado em 15 de março, uma pressão da torcida que pedia a volta da experiência do Edilson. Essa experiência tão importante em alguns momentos. Vocês lembram as finais do Gauchão? O Edilson estava no vestiário, foi ao Beira-Rio no 3-0. Ou seja, nós valorizamos muito a força anímica dele. Mas aí nós vamos para a prática, que é o jogo. O Edilson tem 5 participações na Série B. Ele, contra a Chapecoense, o jogo que perdemos em Porto Alegre aqui, a única derrota do Grêmio, ele entrou aos 15 minutos do segundo tempo. Contra o Guarani, na rodada seguinte, ele saiu jogando e foi substituído aos 15 minutos. Contra o Vasco, ele voltou, porque ele sofre a lesão, e aí contra o Guarani, aí ele volta contra o Vasco. Aí ele tem 65 minutos, ele faz um bom jogo lá contra o Vasco. Depois ele pega o Novo Horizontino na sequência e joga a partida toda. E aí contra o Sport, fora de casa, ele se lesiona aos 80 minutos e não volta mais. Ele tem a lesão contra o Guarani aos 15 minutos e tem a lesão contra o Sport lá no final do jogo. Do ponto de vista prático, o Edilson não funcionou dentro do campo. A contratação dele se mostrou errada. Dentro do vestiário, tenho certeza que o Edilson é uma liderança, eu conheço ele, e ele é realmente uma grande liderança. Só que o Grêmio não contratou uma liderança. O Grêmio contratou o Edilson para ser solução. Até porque o reserva do Edilson, que é o Rodrigo Ferreira, que foi contratado também porque os laterais que o Grêmio contratou acabaram afundando, todos eles. O Grêmio contratou o Orejuela, o Grêmio tentou de tudo ali na lateral, e agora, a partir desse momento, tem em Rodrigo o titular. Olha só, o Rodrigo tem 15 jogos na Série B, sendo que 14 dos 15 ele jogou mais de 45 minutos. O Grêmio já improvisou o Varela ali, o Grêmio já improvisou o Rodrigues ali, e agora tem isso. Faltam 11 jogos, por exemplo, para o Rodrigo fazer a cláusula de compra automática. 11 jogos. Não sei se vai cumprir esses 11. Se a gente considerar o que o Edilson jogou, ele vai. Mas tem que analisar, e precisa ser analisado, este custo-benefício aqui de ambos os jogadores. Porque nós sabemos que no ano de 23, nem Rodrigo nem Edilson serão a solução para o Grêmio. Podem compor, banco, eu não faria com nenhum, mas entendo o raciocínio nesse sentido. A gente tem que analisar. Essa semana nós vivemos, e aí entra um ponto que é interessante, né? Nós estamos vivendo o fim de um grupo, de uma era, né? De um grupo muito vencedor. E nós mesmos temos dificuldade
de nos desfazer disso. Isso serve para o Maicon. Ano passado o Maicon não vinha jogando, saiu daquele jeito, agora essa semana teve repercussão, deu entrevistas e tal, nós já falamos sobre isso. E agora o Edilson, que da mesma maneira, o Edilson esteve no Grêmio lá em 2010, 2011, depois esteve no Grêmio mais uma vez e foi muito bem em 2016, 2017, e agora mais uma vez, em cima desse processo que a gente tem de dificuldade de desapegar. Eu até compreendo isso, porque eu sou assim, e todos são assim, entendeu? A gente tem dificuldade, afetivamente é complicado tu se desfazer de alguém que te deu muita alegria, mas ele te deu muita alegria. Ele não consegue mais, dentro da prática do futebol, te dar essa alegria. E aqui eu tô pegando uma semana exatamente em cima de dois nomes que são históricos para nós, o Edilson e também o Maicon. E é verdade isso. Então, do ponto de vista prático, o Grêmio vai mais uma vez para um jogo com um lateral direito, porque o outro não consegue entrar em forma, porque tem uma contribuição pífia dentro do campo com um número de minutos irrisório, em algo que todo mundo sabia, mas que nós, de alguma maneira, alimentávamos aquele sonho. Não, vai dar, ele é bom, ele vai brigar e tal. Não conseguiu. Eu vi o jogo, eu me lembro do jogo contra o Vasco que ele jogou, muitos minutos, e ele foi muito bem naquele jogo, como liderança, sentando o pé em cima da bola. Para mim foi muito bom, mas não consegue dar a sequência, não consegue ter esse processo todo de levantar o time, de conseguir levar o time. Então são situações que nós precisamos refletir e aprender como é difícil se desapegar, como é difícil no futebol a gente acreditar que o tempo passa. É muito difícil. Eu me coloco também na posição dos dirigentes porque sei que é difícil. A gente alimenta essa relação afetiva com grandes momentos e acha que as coisas podem se repetir. Historicamente nós fizemos isso. Eu nunca me esqueço, por exemplo, no ano de 2004, quando caímos, nós tínhamos no grupo dois gênios da bola do Grêmio que haviam brilhado 10 anos antes. Arilson e Carlos Miguel. Pelo mesmo sentimento. Eles vão chegar, eles vão estar aqui, e se eles estão aqui tudo vai resolver. E não resolve. Porque já não conseguem mais ser os jogadores que foram. E isso é muito difícil, a história se repete, não é uma nem duas, se repete com treinadores também, é assim o funcionamento. Nós temos que, apenas quando acontece, grifar para tentar minimizar no futuro. Vai acontecer também, a gente não falou tanto aí na volta do Luan e tal, os retornos 10, 12, 15 anos depois sempre tem esse sentido. E claro que tem casos que superam isso, o próprio Lucas Leiva, o jogador que está fisicamente muito bem e tal, mas é preciso refletir e pensar, sem dúvida é preciso refletir e pensar. Neste caso, o Grêmio fez a tentativa, ela tem valor anímico no vestiário, mas do ponto de vista prático, dentro do campo, é isso aqui. 5 jogos incompletos. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.